Daniel, capítulo 9. Aqui é uma oração que o Daniel faz, e ele tem um propósito para fazer essa oração, um motivo, e o motivo dele está no entendimento que ele teve das Escrituras, do que estava escrito sobre Israel. E nós vamos ler alguns versículos aqui para a gente entender a importância dessa oração e aprendermos até a orar através dessa oração de Daniel. Aprendermos a termos, assim, vamos dizer, um alvo, um propósito na nossa oração, quando vamos orar, porque isso ensina muito bem. Ele estava na Babilônia, o povo de Israel foram levados cativos para a Babilônia, porque foram vencidos pelo rei da Babilônia, e Deus disse que aquele povo ficaria 70 anos. Deus usou o profeta Jeremias, que foi o profeta da época, que mais profetizou naquela época, e disse: olha, vocês ficarão, mas depois de 70 anos eu tiro vocês de lá e vou restaurar a cidade de Jerusalém, que foi queimada, foi destruída, e foi tirado seus moradores dali, levado como escravos para a Babilônia, cativos, e ficou ali algumas pessoas que eram muito pobres, que o rei da Babilônia disse: não, isso aí pode ficar aí, vai cuidando da terra, vão se virando, esses aqui não oferecem nenhum perigo. E o Daniel foi um daqueles que foi para a Babilônia e se destacou muito. E aqui já estava passando os 70 anos, o Daniel resolve orar. Diz assim: no ano primeiro, capítulo 9 de Daniel, versículo 1 diante. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Vou pular um pouquinho, pegar agora o versículo 8 e 9, que ele diz assim: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis e aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Pular mais alguns versículos, a oração é grande. Eu vou agora para o versículo 17 em diante. No 17 ele diz: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre teus olhos e ora para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu.
porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. Bom, vamos parar aqui e vamos procurar entender. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer para você. Eu trouxe essa oração de Daniel, porque eu acho que isso aqui é uma referência para a gente orar, interceder. Daniel aqui está intercedendo, está orando por si e por toda a nação de Israel, que foi levada cativa para a Babilônia. E hoje é um dia que nós intercedemos pela família. E orando pela família, nós também oramos por nós. Daniel orando pela nação de Israel, ele também estava orando por si. E tem alguns pontos dessa oração que mostram a perfeição dela diante de Deus. Primeiro ponto, ele diz que ele entendeu pelos livros que era chegada a hora de Deus restaurar. Quer dizer, essa oração já tinha se passado os 70 anos, hoje já estava se cumprindo. E o Daniel, lendo ali os livros, a gente vê o livro que ele fala aqui, é Jeremias, os escritos de Jeremias, que foi quem mais escreveu sobre isso. Ele percebeu que era tempo de restauração. Então, o que nós aprendemos aqui é a primeira coisa, que ele não fez uma oração porque estava desesperado, porque estava querendo sair daquela situação, ou porque viu o povo sofrendo. Lógico que ele viu. Ele fez porque ele olhou nas escrituras, nos livros escritos pelo profeta, nas profecias, e ele entendeu. Deus tem promessa de restauração. Deus tem promessa de nos tirar da terra da escravidão. O que isso pode nos abrir os olhos quando num dia como hoje nós estamos orando por nós, pela nossa família, que já se cumpriu o tempo da libertação, porque Deus, Ele tem promessas de libertação para nós em Cristo Jesus. Ele tem promessa de salvação para a nossa família em Jesus Cristo, e Jesus já veio, já fez a obra. Então agora é hora de sair do cativeiro, o cativeiro do pecado, o cativeiro do vício, qualquer cativeiro. Então a primeira coisa que Daniel nos ensina, quando a gente vamos orar ou interceder, seja por nós ou seja por alguém, nós devemos olhar o que está escrito na palavra, quais são as promessas de Deus para nós. Se nós entendermos que já é tempo de Deus cumprir a promessa, então é tempo de eu buscá-la. Por exemplo, a salvação da família, já é tempo de Deus salvar a tua família? Já, porque Jesus já fez a obra, já se cumpriu a obra do Calvário, então já se cumpriu a obra da salvação. Então é tempo da sua família ser salva, é tempo da minha família ser salva, é tempo de nós vivermos essa salvação. E se ela não está agindo ainda, então vamos clamar a Deus. Segundo ponto, ele diz que dirigiu o rosto a Deus para buscar em oração, súplica, jejum e sacrifício. Irmãos, são as armas que nós temos para usar: o jejum, a oração, suplicar a Deus em favor dele. Está algo errado contra a família, contra a nossa vida, vamos suplicar, vamos jejuar, vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus para se cumprir aquilo que Ele prometeu. Não vamos buscar outra coisa que não esteja na promessa dEle, que não esteja na palavra dEle. Vamos buscar o que está na palavra dEle. E está na palavra dEle que em Cristo Jesus é salvação para nós e para a nossa casa. Aí ele diz eu orei e confessei. Disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam teus mandamentos. Aí diz: pecamos e cometemos iniquidades, e operamos impiamente, e fomos rebeldes, apartando os teus mandamentos, teu juízo. Uma coisa importante que ensina aqui: às vezes nós oramos muito pela nossa casa, nossa família, ou por alguém, dizendo assim: Deus, ajuda fulano, Deus, liberta fulano, Deus abençoa o fulano, Deus faz isso pelo fulano. Mas nós esquecemos que o fulano muitas vezes está vivendo o que está vivendo porque tem pecado contra Deus, não tem dado ouvidos à palavra de Deus, e nós esquecemos de dizer assim: Deus, perdoa o pecado dele,
Perdoa o pecado dela. Deus perdoa as suas iniquidades. Ou às vezes é por nós mesmos, que às vezes nossa vida não está como deveria, como Deus deveria fazer, porque em algum ponto nós estamos falhando. Às vezes não, mas às vezes sim. Estamos falhando, nós somos falhos mesmo. Então, Deus, o Daniel diz: Deus, perdoa os nossos pecados. Porque se estamos assim, se estamos passando por isso, se estamos aqui 70 anos como escravos, é porque não demos ouvidos à tua voz, é porque pecamos contra a tua palavra. E quantas as vezes, irmão, nós estamos passando por situações porque não demos ouvidos à palavra de Deus, não paramos, demos a devida atenção que deveria. Ou, melhor, dia da família, oramos pela nossa família, queremos eles abençoados, mas às vezes estão passando, porque não têm dado ouvidos à palavra de Deus, porque não tem pecado contra a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina uma coisa, eles estão agindo de outro modo, de outra forma. E aí por isso que a vida da pessoa não anda, está toda desandada, está toda confusa. Por quê? Porque a pessoa também está andando, caminhando nos seus próprios pensamentos, se apoiando no seu próprio entendimento. A pessoa não tem parado para ouvir a Deus e obedecer a palavra. Porque tem casos que quando se fala de família, isso é fácil de identificar. Tem problemas que as pessoas estão enfrentando, tudo por não dar atenção à palavra de Deus. Tem problemas que as pessoas enfrentam, às vezes nós estamos vendo uma pessoa quebrando a cara, sofrendo, mas a gente sabe que é por causa do pecado dela que ela está vivendo aquilo. Não é castigo do pecado, é o resultado da escolha. Caminhos. Por exemplo, uma pessoa que está jogada na rua nos vícios, por que ela está vivendo aquilo? Por causa do pecado. Se um dia ela tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, não tivesse ido beber, não tivesse ido se drogar, ela não estaria naquela situação. Ela não estaria. Uma pessoa que não quer nada com a vida, não trabalha, não luta, é o pecado. O pecado da preguiça. Tem gente que está assim, se encostou na vida, parou. E a Bíblia diz o que? Trabalhai com vossas próprias mãos, para que não tenhas necessidade de nada. Então, quer dizer, tem coisas que a pessoa, é o caminho, as escolhas da pessoa, as escolhas erradas. Se ela parasse para ouvir a Deus, para buscar orientação na palavra de Deus, a vida dela seria mudada. Seria mudada. Por quê? Porque às vezes a pessoa está sofrendo porque ela está se colocando no caminho do erro, no caminho do sofrimento. Não estou dizendo que todo sofrimento, que tudo de ruim que acontece é por causa de uma escolha errada, mas muitas coisas na sociedade nós sabemos que são. Por exemplo, nós temos uma sociedade hoje, nós vemos, por exemplo, a gente escuta muito, às vezes, o pessoal na imprensa, às vezes falando, quando fala daquele caso lá de São Paulo, da Cracolândia. E quantas vezes a gente vê as pessoas falando das autoridades, não, porque as autoridades não cuidam, porque é um descaso das autoridades. Espera aí. Nenhum governante falou para aquelas pessoas se entregarem os vícios. Nenhum governante mandou aquelas pessoas ir fumar maconha, ir cheirar cocaína e usar crack. Um dia aquelas pessoas, por causa do pecado, o pecado da luxúria, né, que tudo começa por aí, a pessoa quer viver a vida na base da diversão, não importa o preço que pague, e vai se entregando. Às vezes a porta do vício das drogas começa pelo alcoolismo, pela bebida, que é um vício legal. Daí a pessoa vai se enveredando, vai conhecendo outras pessoas e vai se enveredando nas outras drogas. E de repente está um viciado, aí fica naquela situação que nós vemos. E estão sofrendo naquele povo. E estão sofrendo por quê? Por culpa de alguém? Não, pelo pecado.
Muitos ali já tiveram até na igreja, muitos ali conheceram até a palavra de Deus, muitos ali alguém já foi pregar para ele e ele desprezou a palavra. Talvez ele deu risada, deu de ombros, não quis ouvir. Muitos são jovens que alguém chegou para ele e foi falar, e ele disse: não, esse cara vem com esse papo careta de religião, não, sem chance, eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida. Aí foi se envolvendo só em coisas erradas e acabou chegando àquele ponto. E assim são muitas coisas. Se a gente for pegar exemplos na vida, que às vezes a pessoa está sofrendo por causa do pecado. Do pecado. Tem até gente hoje que está na velhice sofrendo, padecendo, sem nada, por causa do pecado. Porque quando era jovem, trabalhou, lutou, teve condições de se preparar para a velhice, mas a pessoa gastou com o quê? Com a luxúria, com bebedice, com festividade, com coisa, e não se preparou, e a idade veio, e as coisas depois ela fica culpando um, culpando o outro. Não estou dizendo que é todo caso, mas tem muitos que é assim. Por exemplo, a primeira igreja que eu peguei foi na cidade de Paulinha, interior de São Paulo, e lá tinha um lar dos velhinhos, e eu ia visitar lá, de vez em quando eu ia lá, levava algumas coisas. E tinha uma senhora que era a mais velha do lar. A senhora era a mais velha, a idosa mais velha do lar dos velhinhos. E ninguém da família a visitava. Um dia eu conversando com as pessoas ali cuidavam, e ela disse assim: olha, essa senhora era a mais velha que está aqui conosco. Os filhos nem aparecem aqui. E sabe por que os filhos não aparecem? Porque ela foi muito má com eles quando ela era nova. Ela tratou os filhos com muita crueldade. Agora ela está velha, abandonada, e ninguém veio visitá-la. Sim, abandonada. Quer dizer, você olhar e dizer: nossa, uma senhora dessa, abandonada, nessa idade, ninguém visita. Aí você fica até com dó, né? Mas foi uma semente mal plantada. Uma semente mal plantada. Se ela tivesse plantado amor no coração dos filhos dela, amando seus filhos, talvez ele estava amando ela. Aparecia, mas não. Ela plantou mágoa, ódio, aborrecimento, amargura na vida deles. E ele estava sofrendo as consequências. Então o que eu quero dizer que a maioria do sofrimento, Daniel entendeu. Deus, se nós estamos aqui como escravos, se nós estamos nessa condição, é porque nós pecamos contra Ti, não dando ouvidos à Tua palavra. Meu irmão, a maioria do sofrimento da humanidade é por não dar ouvidos à palavra de Deus. Você acha, se o mundo tivesse aos pés de Deus, buscando a Deus de verdade, estou falando do mundo, né? Todas as nações, estaria acontecendo tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo? Não estaria, porque primeiro os governantes estariam guiados por Deus, se estivessem dando ouvidos a Deus, as pessoas estariam servindo a Deus, então não haveria tanta destruição que nós estamos vivendo. Mas vivemos por quê? Porque a humanidade se recusou, e cada dia tem buscado se recusar a viver fora da presença de Deus. E aí vem, e eu estou dizendo aqui, falando de castigo, não é um castigo, mas também não deixa de ser a ação de um Deus irado, também não deixa de ser. Por isso que Deus fez algo pior, sacrificou o seu filho para nos salvar. Ele fez um extremo. Meu filho, tu vai lá e morre por eles, para ver se eles se convertem e são salvos, porque a coisa está feia para eles. Sacrificou o filho, e é tempo de salvação, mas é tempo de conversão, é tempo de reconhecer. E eu trouxe essa palavra hoje, como nós oramos pela família, e não vou gastar muito tempo aqui, nosso tempo é curto, para que você entenda quando for orar pela sua família, porque às vezes nós ficamos: Deus abençoa, já falei isso, e a gente esquece. Deus, perdoa o pecado deles, porque muitos estão vivendo
as consequências do seu pecado, as consequências das suas escolhas. Escolha, você chega para a pessoa, vamos buscar Deus, vamos buscar a palavra de Deus. A pessoa, tem alguns que dizem assim, ora por mim lá na igreja, mas ele não quer vir buscar. Ele não quer vir buscar a presença, ele não quer se sujeitar a Deus. Aí começa andando da sua maneira, e da sua maneira acaba pegando às vezes caminhos, como a Bíblia diz lá em Provérbios, que há caminhos para o homem que parecem bons, mas que são caminhos de morte. Pega caminhos que parecem bons. Se você chegar diante de uma pessoa que está bebendo, que está festejando, ela diz, não, isso aqui é bom, eu estou curtindo a vida. Na verdade ela está no caminho de morte. Ela está no caminho de morte. Morte espiritual. E tantas coisas, como nós vemos a humanidade defendendo coisas terríveis, escolhas terríveis, e aquilo vai ter um preço alto a pagar. As escolhas, por isso nós vemos um mundo tão conturbado, um mundo tão cheio de brigas, de ódio, de confusão, que não deveria ter, se todos estivessem sujeitos a Deus, mas não estão. Então Israel não estava aqui sofrendo à toa. Daniel entendeu, é porque pecamos. Mas o bom é que ele disse, se a nós cabe a confusão, mas o Senhor o perdão, o Senhor tem o perdão. Então se nos convertermos, se buscarmos ao Senhor, Ele tem o perdão. E depois ele diz, chega e diz, Deus, o Senhor perdoa-nos. Ele chega a dizer aqui no versículo, inclina a Deus os teus ouvidos, ouve e abre os olhos para os nossa desolação e para a cidade que chamas pelo teu nome, que seria Jerusalém. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiado na nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Presta atenção. Outro ensinamento, quando nós formos buscar a Deus, nunca vamos confiar que somos tão justos assim, porque não somos. Nós temos que ir confiado nas grandes misericórdias de Deus. Deus é um Deus misericordioso, e por isso eu vim buscar a tua presença, por isso eu vim buscar a tua ajuda, por isso eu vim buscar o teu perdão, perdão para a minha casa, para a minha família, perdão para mim, onde eu tenho errado. Deus, olha, resplandece. E ele, o 19, ele diz assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, ouve minha oração, perdoa. Se você olhar, quem era Daniel? Um homem temente a Deus, mas ele se inclui ali, porque ele sabe que também era falha. Ele diz, estamos aqui porque pecamos contra ti, Deus, agora perdoa-nos, ouve-nos. E ele diz, e age sem tardar. Deus, eu estou pedindo que o Senhor me ouça a minha oração, que o Senhor perdoe o meu pecado, e que o Senhor haja sem tardar. E por quê? Porque merecemos, porque precisamos. Não, ele não colocou que é porque precisamos e porque merecemos. Ele disse assim, por amor do teu nome. O Senhor tem zelo no teu nome, e nós estamos invocando esse nome. Então, por amor, pelo zelo do Senhor teu nome, nós, a igreja, nós oramos em nome de quem? De Jesus. Então, Senhor, por amor do teu nome, que nós invocamos, nos perdoa, nos ajuda, perdoa a minha família, age sobre eles sem tardar, para tirá-los da escravidão, dos problemas que eles se meteram. Perdoa o pecado deles e ajuda eles a abrir os olhos e buscarem a tua face. Aí diz, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Deus é o teu povo, então ora, abençoa. E o que aconteceu depois de ele ter feito essa oração? Versículo 20, estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo manto santo de Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde.
E ele me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer de que dê o sentido das coisas. Então quer dizer, enquanto ele orava, veio a resposta de Deus. Veio a resposta. A resposta veio para ele entender, para ele compreender tudo. Então nós temos que fazer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele disse: eu estava confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Você já viu que muitas das vezes nós entramos em oração e nós entramos já pedindo? Nós só entramos pedindo: ai Deus, ajuda o fulano, ai Deus, cura o fulano, ai Deus, cura, me nos ajuda. Mas nunca lembramos desse fato: perdão o pecado. Porque onde tiver o pecado, não vai entrar o poder de Deus, vai impedir. Perdoa o pecado. Lembra quando Jesus foi curar o paralítico? Desceram o paralítico, abriram o telhado e desceram ele até Jesus? Quais foram as primeiras palavras de Jesus para o paralítico? Tu estás curado. Não. Teus pecados são perdoados. E Jesus não estava falando por falar. Ele estava perdoando. E por que o perdão? Para que o poder de Deus pudesse agir. É necessário. É necessário, porque Isaías diz: o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus, atrapalha o agir de Deus. Então Daniel entendeu: não, perdoa os pecados meus e que estou orando, e de Israel, perdoa os pecados deles, e age, Senhor, age depressa, nos ajuda, nos tira daqui. Quer dizer, estavam 70 anos na Babilônia. Daniel tinha até prosperado, mas ele não se sentia bem estar ali, porque ele sabia: a minha terra não é aqui, a minha terra é Jerusalém, que é a terra prometida por Deus. A nossa terra, o lugar do ser humano, por mais bem que ele se encontre, não é longe da presença de Deus. O lugar do homem é na presença de Deus, porque Deus é o nosso Criador, e um dia voltaremos para Ele. A Bíblia diz que o pó, que é o corpo, volta ao pó, e o espírito volta para o seu Criador. Mas se não estiver bem com Deus, não vai poder voltar. Então perdoa os nossos pecados. E atende. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. O Senhor atende-nos e age sem tardar. Aí estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel. O seu pecado e o pecado de toda a nação, porque ele estava intercedendo pela nação. Volto a dizer, às vezes nós vamos orar pelas pessoas e esquecemos desse detalhe. Só lembrando que quando os discípulos chegaram e disseram para Jesus: ensina-nos a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso, não para repetir, mas então mostrando como deve ser conduzida uma oração. Dentro daquela condução da oração tem uma palavra que pede perdão. Perdoa os nossos pecados. Isso é uma coisa que talvez hoje nós perdemos essa noção. Nós chegamos para Deus, já chegamos: Deus, que o Senhor venha operar o milagre, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha fazer. Deus, o fulano está doente, Deus, eu oro pela cura dele. Tem até aquele que diz assim: Deus, essa pessoa é uma pessoa boa, não merece estar passando pelo que está passando. Mas será que ela é mesmo uma pessoa boa diante de Deus? Talvez não seja uma pessoa totalmente contrária, porque eu tenho amigos que eu tenho para mim como boas pessoas, mas são pessoas que andam totalmente contrária à palavra de Deus. Então para Deus não é uma boa pessoa. Para mim é, para Deus não é. Aí eu vou orar, Deus, perdoa o pecado dele, perdoa e age depressa, Senhor, não deixa essa pessoa escravizada nessa vida. E eu acho que isso é o caminho para a gente fazer uma oração pela nossa casa, nossa família. Pedir sim a bênção de Deus, pedir sim o agir de Deus, pedir sim que Deus nos ouça, mas pedir: Deus, perdoa os pecados dele, para que os pecados dele não impeçam que o Senhor possa agir. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje.